pessoal, nós estamos aqui para dar uma explicadinha nesse módulo. Esse módulo ele pertence à Frente de História do Brasil e ele trata da adoção da agroindústria açucareira na colônia brasileira. Então, para a gente começar a falar um pouquinho sobre esse ciclo econômico que foi tão importante no período colonial brasileiro, eu coloquei para vocês aqui uma aquarela que mostra para nós um elemento fundamental desse período da agroindústria açucareira, que é o engenho. Esse engenho, que a gente pode observar aqui na imagem, ele traz para a gente uma série de informações. Então, em primeiro lugar, a gente pode ver aquele que pode ser considerado o coração da produção açucareira, que é a máquina, a moenda, a máquina que tritura, que moe a cana de açúcar e produz a partir dessa moagem a garapa, que posteriormente originará o açúcar. Então a gente pode observar essa moenda trabalhando sendo alimentada pelos feixes de cana-de-açúcar. E a gente pode observar também os escravos. Os escravos aparecem aqui, trabalhando, trazendo a cana-de-açúcar, inserindo a cana-de-açúcar no engenho, enfim, fazendo todo o processo para poder, então, colocar em ação esse ciclo. Então, nós vamos estudar um pouquinho esse ciclo e ver qual é a importância maior dele em termos de econômicos, sociais, na composição da colônia brasileira. Em primeiro lugar, que eu acho que é importante a gente entender é por que razões Portugal decidiu adotar esse produto, a produção desse artigo aqui nas terras coloniais brasileiras. Então, o fato é que Portugal ele já tinha o conhecimento dessa produção. Portugal produzia açúcar nas ilhas que ele possuía na região do Oceano Atlântico. Então, aquelas ilhas da Madeira, Açores, elas já eram utilizadas já há bastante tempo com a produção da cana-de-açúcar. E deu muito certo a adoção desse tipo de produção nestas ilhas. Funcionou muito bem. Então, Portugal, ao perceber que as terras brasileiras eram, em termos climáticos e o solo também, muito semelhante àquilo que eles observavam lá nas ilhas, eles decidiram que talvez fosse interessante repetir aqui aquilo que já havia sido testado lá. Além disso, a gente pode considerar também que a produção deste determinado produto, o açúcar, atendia a algo que naquele momento, naquela época, que é a segunda metade do século XVI, era um produto extremamente valioso. O açúcar era um produto muito procurado na Europa e o lucro sobre a venda do açúcar era realmente algo que atraía grande parte dos grandes mercadores europeus. Então era lucro certo. Produzir açúcar e negociar açúcar na Europa era sinal de lucro certo, tá? Então tinha na Europa quem queria consumir o açúcar. O mercado de consumo do açúcar era muito grande. E finalmente a gente pode também considerar como uma das razões maiores para a adoção desse tipo de produção as condições naturais que o Brasil oferecia. E aí vale destacar as condições nordestinas, Então, o Brasil e o Nordeste, ele oferece um clima caracterizado pelo clima tropical, uma quantidade significativa de terras passíveis de serem cultivadas, então uma grande quantidade de terras disponíveis para o cultivo. No caso especial de Pernambuco, da região do atual estado de Pernambuco, nós também tínhamos algo que contribuía, que era o tipo de solo presente naquela região, que é o chamado solo massapê. O solo massapê ele é um solo muito fértil,
um solo de aparência argilosa, de cor escura, e que contém nutrientes significativos que contribuem principalmente para o tipo de cultivo da cana. Então, é um solo que talvez seja o melhor solo possível, né, para se produzir esse tipo de produto em especial, a cana-de-açúcar. Além disso, nós temos aqui no Brasil, e isso inclui o Nordeste, uma bacia hidrográfica muito rica, que acaba facilitando muito o transporte da produção para o litoral. Então, conforme os canaviais foram crescendo, foram sendo levados para o interior da região nordestina, havia necessidade de, ao produzir o açúcar, transportá-lo então para o litoral. Então, esse transporte, em grande parte, era feito pelos carros de boi, mas em grande parte também era feito através dos rios. Então, o rio fornecia a água, né, para irrigação e, além disso, servia como canal de escoamento da produção. Também eu acho que é importante a gente salientar com relação a isso, que houve uma participação muito significativa da Holanda, em parceria com Portugal e com os senhores de engenho, os produtores aqui da colônia brasileira. A Holanda ela teve um papel de destaque no ciclo canavieiro, no ciclo açucareiro. A gente chama de agroindústria porque, na verdade, se você observar, digamos assim, a produção do açúcar, você percebe que ela tem características de uma indústria realmente. Claro que de uma maneira primitiva, mas ela é uma linha de produção. Ela tem etapas, ela tem fases e essas fases acabam por originar a produção do açúcar. E o número de pessoas envolvidas nessa produção é muito significativo também. Então a Holanda tem uma participação tão grande a ponto de termos uma frase que define muito bem esse envolvimento holandês. Então o negócio do açúcar brasileiro foi mais holandês que português. O que significa essa frase? Ela quer dizer que a Holanda, na verdade, talvez tenha obtido, a partir da produção açucareira, o lucro maior. A fatia maior do bolo, do lucro da venda do açúcar, acabou cabendo à Holanda. Os holandeses, logo quando o açúcar começou a ser produzido, eles fecharam acordos com o Estado português, e que estendeu esses acordos, evidentemente, para os senhores de engenho aqui da colônia, e a Holanda ela entrava então com a parte do financiamento para poder construir os engenhos e produzir o açúcar. E os portugueses, evidentemente, eles entravam com a parte da produção. Então esse acordo, esse tratado, né, acabou beneficiando a ambos, tanto a Portugal quanto a Holanda. Mas a gente pode considerar que a Holanda realmente obteve um lucro bem significativo. Aos holandeses, em troca do financiamento na montagem dos engenhos, porque montar um engenho não era algo barato, consumia um capital significativo. A montagem da moenda, a montagem da fábrica do açúcar em si, né? A compra da mão de obra. Vamos nos lembrar que a mão de obra que predominou aqui na colônia brasileira foi a mão de obra escrava negra africana. Então, para poder movimentar um engenho, havia necessidade, muitas vezes, de centenas de escravos. E um escravo não era um artigo barato, ele tinha um custo alto. Então, essa compra, né, a aquisição desse número de escravos para poder tocar um engenho, requeria um capital que muitas vezes o colono não tinha. O colono português ele tinha a terra, mas ele não tinha o capital. Então a Holanda entrava com o capital. Em troca, a Holanda ganhava o direito de representar a venda do açúcar na Europa. O monopólio da venda do açúcar produzido no Brasil cabia aos holandeses. Então aos holandeses era dado o direito de comprar todo o açúcar produzido aqui, refiná-lo, transportá-lo para a Europa e lá então fazer a comercialização desse produto. E era daí, basicamente, que a maior parte do lucro brotava, do comércio lá na Europa, né? O engenho ele era uma máquina complexa.
Na verdade, quando a gente fala a palavra engenho, a gente quer indicar, em primeiro lugar, exatamente o local onde o açúcar a cana era transformada em açúcar, mas quando a gente fala a palavra engenho, de modo geral, também nós nos referimos à grande propriedade, né, que predominou no Nordeste nesse período e que eram essas as propriedades encarregadas de produzir o açúcar. Então, o engenho, de modo geral, a palavra engenho na sua plenitude, ela significa a engrenagem, né, a moenda, onde a cana era moída, e com o tempo essa designação engenho passou a ser usado para se referir a todo aquele complexo onde ocorria a produção da cana e a produção posterior do açúcar. Alguns elementos do engenho eram tradicionais, todos os engenhos possuíam. Então, dentro de um engenho havia o engenho, que era a fábrica onde tudo acontecia. Nós tínhamos também o local de moradia, de habitação do dono, do senhor de engenho e da sua família, né, que era a chamada Casa Grande. Né? A Casa Grande era o coração, era o cérebro do engenho, onde tudo era decidido. Ali habitava o dono da propriedade. O dono da propriedade, o senhor de engenho, ele tinha o controle total do engenho e das pessoas que habitavam o engenho. Todos esses indivíduos estavam nas mãos do senhor de engenho. Ele se assemelhava muito a um senhor feudal. E o engenho poderia ser comparado, obviamente com certas restrições, a um feudo medieval. Nós tínhamos também, além da Casa Grande e do engenho, que era a fábrica do açúcar, a senzala, ou as senzalas, já que muitas vezes havia mais de uma. As senzalas eram os locais onde os escravos eram confinados durante a noite ou em momentos em que eles não estavam trabalhando. A senzala era um local sem nenhum conforto, geralmente um local todo fechado, né, com grades, pouquíssimas janelas, pouca circulação de ar. Geralmente o chão era de terra batida, ou quando muito calçado de pedra, né? E ali dentro os escravos ficavam então trancafiados e vigiados pelos capatazes e feitores, quando não estavam na lida, né, no trabalho diário, com o açúcar geralmente. Tá? Também era comum que dentro de um engenho nós tivéssemos mais de uma senzala. Primeiro haviam as senzalas que abrigavam os trabalhadores do eito, do campo, aqueles trabalhadores que trabalhavam diretamente com a lavoura da cana. Era o trabalho dentro do engenho mais pesado, mais difícil, né? E nós tínhamos geralmente também uma pequena senzala que costumava ficar no porão, na parte de baixo das casas grandes. Ali ficavam os escravos domésticos, aqueles escravos que no dia a dia atendiam ao senhor de engenho e à sua família. Então, babás, cozinheiras, arrumadeiras e etc. Esses escravos eles acabavam, por estarem vinculados à Casa Grande diretamente, acabavam tendo uma vida menos pior, porque a senzala da Casa Grande geralmente era uma senzala, digamos assim, não tão difícil quanto a senzala normal. Então esses escravos acabavam tendo acesso a uma alimentação melhor, até por uma questão de, digamos assim, de querer transmitir uma imagem positiva. Os senhores de engenho mantinham os seus escravos domésticos em condições mais apresentáveis, né? Então eles acabavam tendo uma vantagem sobre os escravos que trabalhavam na lavoura. Todos os engenhos, além da Casa Grande, da senzala e do engenho, possuíam também uma capela. Vamos nos lembrar que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela imperava em todo o Império Português, né? Então não era diferente aqui no Brasil. Tá? O catolicismo e a Igreja Católica, e a partir daí o clero católico, obviamente, tinha um papel preponderante nas relações sociais e no dia a dia da colônia brasileira. Então era normal, era natural que todos os engenhos possuíssem uma capela, onde ocorria
frequentemente as missas e as cerimônias como casamentos, batizados e etc. E havia também dentro do engenho, muitas vezes, pequenos vilarejos que acomodavam os agregados. Quem eram os agregados? Os agregados eram aqueles trabalhadores livres que havia, não em grande número, mas que existiam dentro dos engenhos. Então, quem eram esses trabalhadores livres? Feitores, capatazes, mestres do açúcar, pequenos lavradores que cuidavam de pequenas partes do engenho, produzindo artigos que eram, na maior parte dos casos, utilizados dentro do próprio engenho, tais como, por exemplo, mandioca, a partir da qual se fazia a farinha que alimentava grande parte dos escravos, algumas produções de verdura ou legumes que eram usados na casa grande para consumo interno. Então, esses pequenos lavradores, pequenos camponeses que eram livres e atuavam ali dentro. Então, o capitão do mato, que era aquele indivíduo que cuidava de, quando necessário, perseguir os escravos que fugiam ou tentavam fugir. Então, esses trabalhadores eles eram livres e habitavam geralmente uma região ali, um vilarejo, algumas acomodações que estavam dentro do engenho. Então, basicamente, o engenho era composto por esses elementos, o engenho, a casa grande, a senzala, a capela e o vilarejo, ou acomodação dos agregados. Nós temos aqui uma imagem que retrata muito bem isso tudo que eu acabei de comentar para vocês. Então, a gente tem aqui, obviamente, que essa imagem ela privilegia um aglomerado, até para a gente poder visualizar todas essas elementos do feudo, Claro que esses elementos muitas vezes não estavam assim, um ao lado do outro, poderiam estar mais distantes. Mas, basicamente, a gente tem aqui nessa imagem, a gente pode observar, em primeiro lugar, a casa grande. A casa grande ela aparece aqui nesta área que eu estou circulando aqui, olha. Então, aqui é a casa grande, a moradia do senhor de engenho, A gente pode observar aqui embaixo, na parte que eu estou passando, colorindo agora, que é, na verdade, a entrada daquilo que a gente chamou de senzala, própria da casa grande, ok? Geralmente, a casa grande ela ficava em uma área alta, de onde o senhor de engenho podia observar toda a sua, grande parte da sua propriedade, Temos aqui a fábrica do engenho, o engenho que é a fábrica do açúcar, a principal razão de ser do engenho. Aqui dentro é que se fazia o açúcar, que se produzia o açúcar, Temos aqui, digamos, uma das senzalas, Isso aqui é uma senzala, ok? Onde os escravos ficavam durante o momento que não estavam trabalhando. Temos a capela. E temos aqui um aglomerado de casas, enfim, que a gente poderia entender como um vilarejo onde viviam os trabalhadores livres, Aqui não aparece, mas a maior parte da propriedade, a maior parte do engenho era composta pelo canavial. É evidente, porque a razão de ser o objetivo máximo da existência do engenho é a produção do açúcar. Então, evidentemente que a maior parte das terras eram ocupadas pelos canaviais. Então, os canaviais eram, na verdade, o que mais aparecia dentro dos engenhos. Ok? Umas coisas interessantes que a gente pode observar aqui, eu acho que é legal a gente poder ver, é o uso intenso dos carros de boi. Então, a gente tem, por exemplo, um carro de boi aqui, olha, a gente pode observar um carro de boi aqui, outro carro de boi aqui ao centro, mais um carro de boi aqui do lado direito, então, outro carro de boi aqui na parte superior, mais um ali, mais aqui a parte superior. Então, o uso do carro de boi para o transporte, de modo geral, ele era muito difundido. O animal boi, que não é nativo aqui da América, ele foi trazido lá de Portugal, começou a ser produzido aqui, ele tinha uma das finalidades maiores, era a tração animal, porque o uso do carro de boi nesse sistema de produção açucareira ele era extremamente necessário. Outra coisa que eu acho legal a gente observar aqui é a existência de uma roda d'água. A gente vê a roda d'água aqui, Ela, na verdade, ela é movida pelo rio que passa aqui e ela movimenta a moenda.
né, que moe a cana-de-açúcar. Então, esse engenho, por ter uma roda d'água, ele poderia ser visto como um engenho de proporções muito grandes. Né? Esses engenhos que possuem uma roda d'água, eles tinham uma capacidade produtiva muito maior. Então, eles são chamados de engenhos reais. Outros engenhos que não usavam, porque não tinham essa condição de usar a roda d'água, então eles moviam a moenda de maneiras diferentes, ou utilizando-se de bois, ou utilizando até mesmo o trabalho da força humana. Né? Os escravos moviam a moenda. Então esses engenhos que não têm a roda d'água, eles são chamados de trapiches. Eles são engenhos de tamanho mais reduzido, também produzem bastante, mas não na mesma medida que os engenhos reais. Então, os trapiches são engenhos de produção mais modesta, que eram a maioria, na verdade. Os grandes engenhos como esse que aparece aqui na figura não são a maioria, são a minoria. Mas a somatória de todos os engenhos, quer sejam eles trapiches ou engenhos reais, como esse aqui, é significativo. Realmente, a produção açucareira brasileira foi gigantesca, foi muito grande, né? Agora, chamando a atenção especificamente para o engenho, quer dizer, a fábrica do açúcar, esta área aqui, nós podemos observar algumas coisas interessantes. A produção açucareira, ela conta com diferentes etapas, né? Então, a primeira etapa que a gente vai destacar, e eu vou chegar já no interesse do engenho em si, nas divisões do engenho em si, né? Mas tudo começa com a colheita do produto, a colheita da cana. Então, ao ser colhida, a cana é encaminhada, é levada para o engenho. E o primeiro local onde a cana passa é a chamada Casa da Moenda. A Casa da Moenda é onde ocorre a moagem da cana. E dessa moagem da cana obtém-se um líquido que nós chamamos de garapa, esse líquido que fica aqui dentro, né? Tá? Então aqui moe-se a cana e o líquido vem parar aqui nesses recipientes. Feito isso, colhido esse material, a garapa, encaminha-se então toda essa produção para a Casa das Caldeiras. A Casa das Caldeiras é um local onde os escravos movimentam o tempo todo a garapa, né? Nos fornos, ela é aquecida o tempo todo e durante esse processo de aquecimento ocorre que a parte líquida, né, principalmente formada pelo álcool, evapora e aquilo se transforma num tipo de um xarope, de um elemento espesso. Né? E esse xarope, posteriormente, quando ele já atinge uma certa consistência, ele é retirado do fogo e os mestres do açúcar têm esse controle, sabem exatamente o momento, e aí ele então é levado para um terceiro local dentro do engenho que é chamada Casa de Purgar. Na Casa de Purgar, esse xarope é colocado, é depositado em formas. E essas formas, então, são colocadas em um local, né, que é a Casa de Purgar, onde elas ficam em repouso durante um determinado número de dias. E durante esse determinado número de dias, aquele xarope espesso ele vai enrijecendo, ele vai endurecendo e vira uma pedra. Após esse período, né, em que o açúcar descansa nessas formas, ele é então desenformado, ele é tirado dessas formas e a partir desse momento o que nós obtemos é isso que vocês estão vendo aqui, né, que é o chamado pão de açúcar. O pão de açúcar ele lembra muito um cone, um panetone, digamos assim, né? É uma pedra de açúcar, na verdade. É inclusive desse nome, né, que se dava a esse produto, que o Morro do Rio de Janeiro, por ter um formato muito semelhante a esse, acabou sendo apelidado, né, nomeado de Pão de Açúcar, onde o bondinho, né, circula ali, tá? E depois, então, de ter passado pela desenformação,
o açúcar é levado para um local, para uma sala contígua, né, onde ele é batido e seco. Então aí ele é dividido, porque de acordo com o local do pão de açúcar, por exemplo, o bico do pão, né, ele é um açúcar de qualidade menos, digamos assim, nobre. As impurezas do açúcar geralmente elas se concentram na parte de baixo. Então, conforme o açúcar, esse pão de açúcar ele tem basicamente três diferentes qualidades de açúcar, dependendo da localidade, né? Então aqui o açúcar ele é quebrado, é transformado num pó grosso, que depois é encaixotado, e aí esses caixotes então são carregados nos carros de boi e levados para o litoral, transferidos para os navios e então encaminhados para a Europa. Lá na Europa, muitas vezes o açúcar, esse pó grosso, rudimentar, de qualidade assim, digamos, que lembra um açúcar mascavo, né? Meio bruto. Ele então passa por um processo químico para ser branqueado, né? Um refino, né? Um refinamento, e depois ele é vendido. Então, esse processo, a partir do momento em que os caixotes vão para o litoral, já passa a pertencer à Holanda, que é a Holanda que compra esse produto, né? Então essas são as etapas, né, pelas quais o açúcar era fabricado. Então os tipos de engenho a gente já comentou, o engenho real e os trapiches ou engenhocas. Além da produção do açúcar, que é o principal elemento, nós tínhamos também alguns subprodutos que a cana permitia. Entre eles o aguardente, a pinga, a cachaça, né, era produzida meio que concomitantemente. Então a produção da cachaça ela vai ganhando importância porque o produto, né, o aguardente, ele passa a ser uma moeda de troca na compra de novos escravos na África. Então os escravos, geralmente os africanos lá na África, eles eram comprados utilizando-se como moeda o aguardente, armas de fogo, pólvora, tecidos, que eram produtos que interessavam aos traficantes africanos, mais do que o dinheiro em si. Então, o aguardente era um desses produtos que tinha um grande... eram muito valiosos lá na África, né? E outro produto também, digamos assim, que era produzido dentro do engenho era a rapadura. A rapadura é aquele açúcar forte, virgem, né? O açúcar que é transformado, ele é queimado, né, aquecido e transformado em um tipo de uma pedrinha. E essa pedrinha ela era então colocada na boca geralmente e ela era como uma bala. Só que o açúcar ali tem assim uma carga energética muito significativa, é o açúcar puro. Então dava assim um up, era quase que como um alimento assim para energia rápida, né? Os escravos consumiam muito a rapadura e mesmo a população ali nordestina. Hoje virou um pouco gourmet, algumas cafeterias atuais aí darem para os clientes adoçarem o café se quiserem pedrinhas de rapadura. A rapadura ela tem um gosto que lembra um pouco a acidez da cana, né? A cana virgem, que assim, para muitos é muito gostoso, né? E além da produção da cana, que é o principal, do aguardente e da rapadura, dentro do engenho nós tínhamos uma agricultura de subsistência, né? A grande lavoura era a lavoura do açúcar, né? A produção feita com o objetivo de ser exportada para a Europa. Mas nós tínhamos também uma agricultura pequena, que era para utilização interna. Então essa agricultura era geralmente de produtos que podiam ser usados na alimentação dos escravos ou até para suprir necessidades da casa grande e dos trabalhadores livres. Então a mandioca, o milho, enfim, esses produtos que acabavam sendo utilizados dentro do próprio engenho, né? Eu tenho uma tabela aqui na parte inferior esquerda que nos mostra o número de engenhos que se constituiu nas principais locais onde a produção açucareira ocorreu, então na Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro,
né? Claro que a gente pode ver que Pernambuco realmente se destaca, né? Aí nós temos os diferentes tipos de açúcar que eram produzidos, né? Então, o branco macho, o mascavo macho, o branco batido e o mascavo batido. Então, a quantidade de produção, né? Claro que parte desse açúcar era consumido aqui dentro mesmo, mas é uma parte realmente muito pequena. Então, a gente teria aqui 8.000 toneladas, 8, 9, 10, 11 mil, 12 mil, 13 mil, 14 mil toneladas, das quais 500 toneladas foram consumidas aqui dentro. É uma quantia muito pequena. A maior parte, 90%, era realmente destinada à exportação. O trabalhador escravo, na verdade, ele é o indivíduo responsável pela produção açucareira e pela manutenção da economia. O escravo é indispensável nesse sistema. Nós tínhamos dentro do engenho a atuação do escravo de forma mais contundente, ou seja, 90% da população do engenho era composta por escravos. Mas nós tínhamos outros tipos diferentes de indivíduos que atuavam lá, né? Então, nós tínhamos o capataz. O capataz era o gerente, digamos assim, aquele que cuidava do dia a dia, de todo o processo, de tudo que ocorria lá dentro. Era o braço direito do senhor de engenho. Tínhamos o feitor. O feitor era mais, ele desempenhava o papel de polícia, vamos dizer assim, né? Ele era o responsável por manter a ordem dentro do engenho, castigando os escravos quando necessário. E, de fato, a quantidade de vezes que o escravo era castigado era significativa. O purgador era o escravo responsável por fazer a purgação do açúcar, quer dizer, informar o açúcar, tirá-lo da forma, aquele processo da casa de purgar. O oficial ou mestre, o oficial do açúcar era o ajudante do mestre do açúcar, era um trabalhador livre que cuidava dentro do engenho das etapas da produção do açúcar. O caldeireiro era o escravo que cuidava da casa das caldeiras e o escravo do eito era o pior de todos, né, em termos de dificuldade de trabalho, de condições de vida e trabalho, que era o escravo que trabalhava na lavoura, diretamente com o plantio, com a colheita, com o transporte da cana. Esse indivíduo ele trabalhava de sol a sol e tinha uma alimentação precária, condições de moradia nas senzalas muito ruins. Então, realmente, a expectativa de vida de um escravo do eito não era muito grande, devido às condições desumanas que ele vivenciava. E o mestre do açúcar era o chefe do engenho, era aquele que cuidava de toda a produção. Nós tínhamos, então, esse universo diferenciado de tipos humanos que atuavam dentro do engenho. A opção nesse período pelo trabalho escravo africano, negro, em detrimento do trabalho indígena, porque o trabalho indígena chegou a ser usado, principalmente no ciclo anterior da colheita do pau-brasil, né? Onde se utilizava do escambo e etc. Mas o trabalho de exploração do pau-brasil era um trabalho sazonal, ele não era um trabalho que ocorria o tempo todo, 365 dias do ano. Então, os indígenas aceitaram auxiliar os europeus nesse processo, porque depois eles voltavam para a vida, para a rotina deles, então não havia um comprometimento do tempo do indígena. Acontece que o trabalho com a cana é um trabalho diferenciado, ele exige a mão de obra 24 horas por dia. E aí o indígena realmente se recusava a aceitar esse tipo de situação. Mas o principal, o elemento primordial que faz com que Portugal opte pelo trabalho escravo negro-africano, porque ele poderia ter escravizado índio, como foi feito em outras regiões do Brasil, foi uma questão econômica realmente. O Estado português conseguia auferir um lucro significativo com o tráfico de escravos, coisa que não ocorria no caso da escravização do nativo, do indígena. Então a opção pelo escravo negro foi uma opção econômica. Gerava-se muito dinheiro
para os traficantes, para a elite portuguesa, para o Estado português, até mesmo a igreja obteve ganhos com a escravização do negro africano, coisa que não ocorreria com a escravização do indígena, contra a qual até a Igreja Católica se colocou contra, né? A Igreja Católica se colocou contra. Então nós tínhamos esses diversos tipos de mão de obra atuando nos engenhos. E para a gente encerrar essa parte da agroindústria açucareira, acho que é importante a gente estar falando tanto da igreja, do clero, é importante a gente lembrar de uma ordem religiosa em especial que atuou aqui com muita frequência nesse momento, nesse período da história brasileira, que é a ordem da Companhia de Jesus, da qual participavam, da qual estavam os jesuítas, né? A Companhia de Jesus ela chegou aqui logo nos primórdios da colonização e ocupação do Brasil. Os primeiros padres jesuítas vieram para cá com os primeiros governadores gerais. Tomé de Souza, Mendes Sá, Duarte da Costa, foram os primeiros governadores gerais que trouxeram com eles os primeiros padres jesuítas. E aqui esses padres jesuítas tiveram um papel de destaque, porque eles foram encarregados de fazer a catequização dos nativos. Então, catequizar os nativos significava transformá-los em novos católicos e colocá-los a serviço da Igreja Católica. Isso era de extrema necessidade, porque a Europa havia recentemente passado pela chamada Reforma Protestante, quando ocorre a perda de grande influência da Igreja Católica. Então a Companhia de Jesus tomou para si a responsabilidade de repor parte desses fiéis que foram perdidos. E esses fiéis viriam então da catequização dos novos povos nativos, principalmente aqui da América, né? Então, para que isso funcionasse, era preciso, em primeiro lugar, ter o controle sobre as massas indígenas. Então, a partir de 1537, o clero católico, a Igreja Católica, se coloca oficialmente contra a escravização do índio. E aí, a partir desse momento, a Igreja assume o controle disso. Para poder promover a catequização e, de certa forma, pela visão da Igreja, né, a civilização dos indígenas, dos nativos, são criados no interior do Brasil, em várias regiões, principalmente no sul do Brasil, algumas regiões da Amazônia também, as chamadas missões. As missões eram redutos onde os padres jesuítas conseguiam reunir os indígenas e ali então promovia-se a catequização. Catequização nada mais era do que transformar o índio, obrigando o índio a assumir a cultura europeia. Então a crença em um mesmo Deus e enfim, tudo aquilo que era preciso, que era necessário para que o índio fosse enquadrado naquilo que a igreja e o Estado português desejava, né? Então ali nas missões ou reduções, como também eram chamados, os indígenas eram encaminhados ao trabalho sob a supervisão dos jesuítas. Então a catequização, na verdade, ela acaba por promover digamos assim, o enquadramento das populações indígenas, o que custou, de certa maneira, o que acabou custando, em grande parte, a extinção de grande massa de indígenas que habitavam o Brasil. Eu acho que vale a pena também a gente rapidamente falar um pouquinho sobre a sociedade colonial açucareira que se desenvolveu no Nordeste durante esse período. Esta sociedade ela é muito bem dividida. Então, nós podemos colocar como principais características dessa sociedade que se desenvolve no Nordeste açucareiro o patriarcalismo. Ela é uma sociedade onde todas as decisões estão nas mãos do chefe da família, obviamente do senhor de engenho, né? É uma sociedade patriarcal. O senhor de engenho não tem um controle apenas dos escravos e dos trabalhadores, mas tem total controle sobre a sua própria família. É uma sociedade bipolar, porque, de certa forma, basicamente, ela se divide em senhores e escravos.
Então, quem é livre é senhor e quem não é senhor é escravo, que são a maioria, né? Ela é uma sociedade de caráter rural, porque a maior parte das relações sociais se dão no campo, na área rural, e ela é uma sociedade estratificada, onde os grupos são muito bem definidos, o que cabe, o papel social de cada um é muito claro, do escravo e do senhor. Tá? Então nós temos no pico dessa sociedade o senhor de engenho e os seus semelhantes, que formam a elite da aristocracia, que eram os donos da maior parte das terras e eram os donos dos escravos. Esse era o grupo de privilegiados máximo dessa sociedade. Temos um grupo intermediário, que são os trabalhadores livres, geralmente assalariados, que não são muitos, capatazes, feitores, mestres do açúcar, padres, soldados, pequenos comerciantes, artesãos, camponeses livres. Essa galera ela forma uma classe intermediária. E aí nós temos a base dessa sociedade, que é a grande maioria, e que é quem realmente toca o processo, né? Que são os escravos, né? Vindos lá do continente africano, representavam a maior parte da mão de obra e eram responsáveis por manter esse ciclo de geração de riqueza que acabava parando nas mãos da elite. Então, essa sociedade se caracteriza como uma sociedade própria da época colonial do Nordeste açucareiro brasileiro. Depois nós vamos ter a oportunidade de comparar essa sociedade com a sociedade mineradora e podendo ver o que realmente se mantém e aquilo que se diferencia. A sociedade mineradora ela é um pouco diferente dessa sociedade aqui açucareira. A nossa sociedade atual ela tem muito desta sociedade da agroindústria açucareira. Ela manteve, infelizmente, uma herança, digamos assim, nada digna que nós trazemos aí do nosso passado colonial escravista. Então, dessa maneira, a gente encerra essa primeira aula que mostra para a gente a importância e os principais fatos da sociedade, da agroindústria açucareira. Então, a partir de agora, a gente tem essa noção, nós poderíamos pegar as questões propostas pelo módulo que trata desse assunto na apostila e respondê-los, né? Responder a essas questões e, a partir dessas questões, ver se a gente conseguiu entender na totalidade esse assunto ou não. Então, posteriormente a gente vai dar continuidade falando de outros momentos aí da história brasileira. Então, muito obrigado e até mais.